Identifique os erros. Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Cel Marques. Selecionei 15 frases para identificarmos os erros de português e corrigirmos juntos cada um deles. Vamos lá? Antes de darmos início à aula, sugiro que você faça um estudo ativo. O que é isso? É você fazer anotações e não ficar apenas ouvindo as explicações. Anote. Use caderno, caneta, lápis, o que você achar melhor. É comprovado cientificamente que a taxa de retenção de conteúdo é absurdamente maior quando o aluno faz as suas próprias anotações durante a aula. Tudo isso é muito importante para o seu aprendizado. Vamos começar. Primeira frase. Esta é a empresa cujo presidente viajou para Brasília. Você consegue identificar qual é o erro desta frase? Vamos para a próxima imagem. Qual é o erro? Não se emprega artigo definido entre o pronome cujo e o substantivo subsequente. Por exemplo, esta é a empresa cujo o presidente viajou para Brasília. Isso está errado. Você nunca pode colocar um artigo entre o pronome cujo e o substantivo subsequente. O certo é: esta é a empresa cujo presidente viajou para Brasília, sem o artigo. Próxima frase. O defeito do carro não tem nada a ver com a falta de gasolina. Qual é o erro? A única forma correta é nada a ver. O som é exatamente igual, mas a grafia é diferente. Mas a única forma correta é nada a ver. O defeito do carro não tem nada a ver com a falta de gasolina. Ele tinha entregue os documentos ao diretor da empresa. Qual é o erro? Qual é a forma correta? Ele tinha entregado os documentos. Essa dúvida é muito comum. Existem verbos que possuem dois particípios. Esses verbos são chamados de verbos abundantes. Esses dois particípios, um é o particípio irregular, que no caso aí é o entregue, e o outro é o particípio regular, entregado. Como funciona? Existe uma regrinha para isso. Quando na locução verbal, por exemplo, tinha entregue, o verbo auxiliar, que é o primeiro verbo, for ter ou haver, você deve usar a forma regular. Se na locução verbal o verbo auxiliar for o verbo ser ou estar, você deve usar a forma irregular. Lembrando que o verbo auxiliar é sempre o primeiro e o verbo principal é o segundo. Próxima frase. É imprescindível que você obedeça à sinalização na estrada. Qual é o erro? O verbo obedecer é transitivo indireto, portanto, a ocorrência da crase é obrigatória. Obedecer à sinalização. Quem obedece, obedece a algo, a alguma coisa. Você tem a obedecer a, você tem a preposição a e você tem em seguida o artigo definido a. Essa junção da preposição com o artigo é o que dá a crase, a ocorrência da crase. Então, você deve dizer: é imprescindível que você obedeça à sinalização com crase na estrada. O atual técnico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino participou da reunião com os diretores do clube. Qual é o erro desta frase? Será que você consegue identificar? Nunca separe o sujeito do verbo com vírgula. Nunca. Mesmo se o sujeito for longo. Olha essa frase.
o atual técnico da seleção brasileira de futebol feminino, tudo isso é o sujeito. Como nós temos aqui um sujeito longo, muitas pessoas pensam que deve existir uma vírgula aí para dar uma pausa. Porque na oralidade, na fala, realmente nós damos essa pausa. Mas essa vírgula, ela não pode ser usada. Nunca separe o sujeito do verbo com vírgula. Nunca. Mesmo se o sujeito for longo. Então, essa frase é: o atual técnico da seleção brasileira de futebol feminino participou da reunião com os diretores do clube. Sem vírgula. Não separe sujeito do verbo com vírgula. Próxima. Andes ficam na América do Sul. E aí, qual é o erro? O termo Andes é um nome próprio pluralizado. E o que a regra diz? Se o nome próprio pluralizado não vier antecedido de artigo, o verbo deve ficar no singular. Se vier antecedido de artigo, o verbo fica no plural. Então, você deve dizer Andes fica, porque não tem artigo antes. Os Andes ficam. Tem artigo antes, tem plural. É só você decorar assim. Sem artigo, sem plural. Com artigo, com plural. É o mesmo que acontece com o substantivo Estados Unidos. Você diz: Estados Unidos participou da guerra e os Estados Unidos participaram da guerra. O diretor está aqui desde as 12 horas. Qual é o erro? O diretor está aqui desde as 12 horas, sem crase. Você deve estar surpreso, né? Sempre ouvimos que, diante de horas, a crase é obrigatória, não é verdade? Mas nesse caso, nós já temos a preposição desde, antes. Então a regra diz: a presença da preposição desde significa que não há a preposição a. Logo, não há crase, porque a crase é a soma, é a junção da preposição a mais o artigo a. Nesse caso, temos apenas o artigo definido as. O mesmo acontece com as preposições após e para. No caso da preposição até, a ocorrência da crase é facultativa. Vamos continuar. Os termômetros marcaram 0 graus de temperatura. Onde está o erro? Os termômetros marcaram 0 grau de temperatura. 0 grau. O numeral 0 deixa a palavra seguinte no singular. Então, devemos falar 0 grau, 1 grau, 2 graus, 3 graus e assim por diante. Vamos continuar. Nas milhares de linhas que lia, não encontrei nada de interessante. Onde está o erro? Será que você consegue identificar? Cuidado com essa concordância. Os termos milhar e milhão são substantivos masculinos. Portanto, todos os termos que se referem a eles deverão ficar no masculino. Por exemplo, nas milhares de linhas que lia, isso está errado. Por quê? Porque milhares é um substantivo masculino. Então, você deve dizer: nos milhares de linhas que lia, não encontrei nada de interessante. Parece estranho? Parece. Não soa bem? Não soa, mas é assim a forma correta. A professora tem bastante provas para corrigir. Onde está o erro? O termo bastante, quando funciona como pronome indefinido,
deve concordar com o substantivo a que se refere. Então, quando nós temos a frase, a professora tem bastante provas para corrigir. Esse bastante não está se referindo a provas, e provas não é um substantivo. Então, esse termo bastante, ele é um pronome indefinido. Portanto, ele deve concordar com o substantivo a que se refere. A professora tem bastantes provas para corrigir. Se você fosse usar o pronome indefinido muito, você iria fazer a concordância sem problema algum. Olha só, a professora tem muitas provas para corrigir. Então, cuidado, o termo bastante, quando funciona como pronome indefinido, ou seja, estiver se referindo a um substantivo, ele deve concordar com esse substantivo. Meu pai esqueceu da chave do carro. Onde está o erro? Nós podemos escrever esta frase de duas maneiras. Meu pai esqueceu a chave do carro ou meu pai se esqueceu da chave do carro. Nós temos dois verbos, os dois significam a mesma coisa. Só que nós temos o verbo esquecer e o verbo esquecer-se. Um é pronominal, esquecer-se. O verbo esquecer não exige preposição, mas o verbo esquecer-se, que é um verbo pronominal, exige preposição. Decora da seguinte maneira para você não errar mais. Esquecer, sem pronome, sem preposição. Esquecer-se de, com pronome, com preposição. O mesmo acontece com o verbo lembrar. Você tem o verbo lembrar e o verbo lembrar-se. Jornalistas brasileiros têm investido na área esportiva. Qual é o erro? O verbo ter é conjugado da seguinte maneira: eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Se fixa nessas duas formas. Ele tem, singular, eles têm, plural. Qual é a diferença? O som é o mesmo, mas ele tem, no singular, é sem acento circunflexo. Eles têm, plural, com acento circunflexo. Então, a forma correta é jornalistas brasileiros têm, porque são eles, está no plural, tem com acento circunflexo. Vamos continuar, já está acabando, faltam apenas 3 imagens. Minha filha nasceu há 18 anos atrás. Qual é o erro? Esse erro é muito comum. Vamos entender por que está errado. O verbo haver e o termo atrás dão ideia de tempo passado. Por isso, não se deve usar os dois ao mesmo tempo. Ou você usa o termo a, que é o verbo haver, que já indica tempo passado, ou você usa o termo atrás. Por exemplo, minha filha nasceu há 18 anos. Está certo. Ou minha filha nasceu 18 anos atrás. Está certo também. O que não pode acontecer é você usar o a e o atrás ao mesmo tempo. A única funcionária que confio não veio trabalhar hoje. E agora, qual é o erro? A forma correta é: a única funcionária em que confio não veio trabalhar hoje. Esse que é um pronome relativo. E você deve prestar atenção no verbo que vem depois desse pronome relativo. Se esse verbo exigir uma preposição, essa preposição deve ser colocada antes do pronome relativo. Por exemplo, a única funcionária em que confio. Você pega o verbo confiar. Quem confia, confia em. O verbo exige a preposição em. Então, de forma obrigatória, essa preposição deve vir antes do relativo. Então, a única funcionária em que confio.
Vamos ver outros exemplos. O livro de que preciso está em falta. Quem precisa, precisa de. Olha a preposição de. Então, ela deve ser colocada antes do pronome relativo que. A casa em que moro precisa de reformas. Quem mora, mora em algum lugar. Olha a preposição em. Quem mora, mora em. Então, essa preposição em deve ser colocada antes do pronome relativo. A mulher a que me referia está desempregada. Quem se refere a. Olha a preposição a. Então, essa preposição deve ser colocada antes do pronome relativo que. Você pode estar se perguntando, como que eu vou saber que esse que é um pronome relativo? O que é pronome relativo? Ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. É só você fazer a substituição. Por exemplo, o livro de que preciso está em falta. O livro do qual preciso está em falta. Última frase. Não podemos condená-lo por estar a fim de casar tão cedo. Qual é o erro? A forma correta é: não podemos condená-lo por estar a fim de casar tão cedo. Separado. A fim de. Nós temos a fim junto, que é um adjetivo e significa parecido, similar, próximo. E nós temos a expressão a fim de, escrita separadamente. É uma locução prepositiva e indica finalidade. Por exemplo, o uso do afim junto. O espanhol é uma língua afim com o português, ou seja, o espanhol é uma língua similar, próxima ao português. Quer fazer mais exercícios? Conheça então a nossa apostila digital com 30 exercícios sobre os erros mais comuns de português, todos os exercícios com gabarito comentado. Esta apostila é campeã de venda. Essa apostila, ela está no nosso pacote das apostilas mais vendidas. As pessoas procuram muito esse material. Eu vou deixar o link dessa apostila aqui no primeiro comentário. Que bom que você chegou até aqui! Se você gostou desta aula, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Vamos divulgar o ensino da língua portuguesa para um número cada vez maior de pessoas. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima aula!